Tá? Uhum. Então, primeiro, opa. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, para falar hoje, né, da nossa live, né, que a gente tava já no roteiro como falar sobre Agosto Lilás, né? Falar sobre Agosto Lilás, sobre os impactos psicológicos, né, nas vítimas de violência, no caso, violência doméstica. E, bom, só para contextualizar aqui, a live de hoje eu estou fazendo aqui, né, com o pessoal bem bacana, com o vídeo do pessoal bem bacana da Aliança, da Rádio Aliança aqui de Botucatu, mas que tem transmissão aí para, obrigada, tem transmissão aí para, como se fala, para todo lugar, né? Então vamos lá, então começar a nossa live aqui. Bom, primeira coisa, vou me apresentar, sou Tatiana, psicóloga clínica, neuropsicóloga, atuo aqui na região de Botucatu, interior de São Paulo, de forma presencial, de forma remota, também transito, né, na parte da educação, no ambiente educacional, onde a gente consegue elencar e também ter dados bem tristes, né, da realidade da questão da violência doméstica, como impacta as crianças em especial também. E também ministro palestras já há alguns anos aí, né, nas palestras no calendário, né, escolar, na questão do Maio Laranja, né, abriu a questão do autismo, questão do autismo também, né, da conscientização, nas demandas da conscientização do autismo no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, o que quer que seja também. Enfim, as palestras também sou acolhedora da Rede de Proteção à Vida e do CVV, do Centro de Valorização da Vida, onde também temos inúmeros dados aí que acabam mostrando um cenário, né, bastante preocupante, né, que eu até poderia falar, talvez, falar numa questão de epidemia no sentido de violência doméstica, né, que acomete em especial as mulheres. Bom, dito isso, né, vamos dar um início aí na live. Bom, primeira coisa é a gente compreender o que se trata, né, o que seria essa tal da violência doméstica, né? Bom, primeira coisa é a gente falar sobre a própria lei, né, a própria legislação. Essa lei aqui é de Lei 11.304 de 2006, isso. E por que Agosto Lilás? Agosto Lilás foi quando realmente, né, houve o anúncio da lei, que foi em agosto, né, 7 de agosto, alguma coisa do tipo, não lembro bem, mas foi em agosto de 2006. A lei já está alcançando aí a maioridade, né? E, bom, quando foi promulgada essa lei, ela teve uma data muito simbólica, né? Que foi a questão da Maria da Penha, da pessoa realmente, né? Do personagem, da pessoa, da mulher, que sofreu por muito tempo essas violências recorrentes, né? No ambiente doméstico, na relação com seu companheiro, enfim. E isso trouxe margem, trouxe voz, né? E foi, de certa forma, essa lei, a gente costuma dizer que é a terceira lei mais importante, né? No nível internacional. Então, é uma lei bastante importante, bastante necessária, mas tem algo que contrasta com esse cenário, que seria também, somos o 5º país em violência doméstica contra a mulher. Então, assim, parece contraditório, é contraditório, né? Então, por isso a importância, né, da gente sempre se munir de informação, sempre que haja essas políticas públicas, né, muito necessárias, as nossas políticas públicas, assim, e principalmente, que eu costumo dizer, e a gente vai destrinchar aqui na live, essa questão de conscientização. Aonde conscientizar? Em casa, conscientização nas famílias, conscientização nos ambientes escolares, na escola mesmo, na faculdade, no ambiente acadêmico, enfim, nas instituições. É importante que a gente desconstrua essa estrutura que a gente tem, que realmente acomete em especial as mulheres. E por que acomete as mulheres? A gente está falando de uma questão de gênero no sentido de relações de poder, né? Então a gente está falando de relações de poder, de como a mulher é lida na sociedade. Então, assim, como eu sempre falo, né, quanto psicóloga, a gente não consegue deslocar, desmembrar, separar o impacto social na vida do indivíduo, né? Então, assim, é importante sempre a gente ter isso muito claro em mente, o quanto que a sociedade se comunica com a gente, como nós, enquanto mulheres, somos lidas na sociedade e como a gente atua, né? Então, assim, existe, muito triste, uma naturalização da violência contra a mulher. Quando eu falo violência, são muitas violências, né? Então, hoje eu não vou falar da parte legal, da parte jurídica, né? Sobre, enfim, toda a parte, vamos dizer assim, que cabe no caso advogado, né? Vou falar da parte realmente que me cabe, que é a questão da saúde mental, os impactos emocionais, não somente a vítima. E por que eu falo essa palavra, a vítima?
A violência contra a mulher é uma violência contra a sociedade. É importante a gente compreender isso. Todo mundo tem uma mãe, tem uma filha, tem uma irmã, tem uma avó, né? Enfim, uma sobrinha, o que quer que seja. Então, assim, colegas de trabalho. Então, assim, a gente está falando do prejuízo na sociedade de modo geral. E por se tratar de dados muito recorrentes, diários, a cada tantas horas uma mulher sofre violência doméstica, sofre violência sexual, né, de todo tipo. Então, a cada momento que a gente observa essa leitura, né, a gente está observando como a mulher é lida. Quando eu falo relações de poder, é isso. É a objetificação da mulher, a coisificação da mulher. Então é como se fosse a mulher fosse realmente uma propriedade do seu companheiro, né, do homem. E muitas das vezes eles podem ser que eles não tenham essa compreensão exata, né, essa consciência. Mas a maneira que eles atuam, esse padrão de comportamento que eles receberam, né, que foi aprendido. Bom, dito isso, né, falando desses conceitos básicos aí, vamos propriamente dito para a questão do Agosto Lilás, né, que é o mês de conscientização, da gente poder colocar essa discussão, esse debate, quanto mais lugares, né, para disseminar informação em prol dessa conscientização, em prol de promover um debate claro, um debate democrático, onde as pessoas consigam ter acesso, né? É importante que todos tenham acesso a essa informação, porque é uma questão, como eu falei, de saúde pública, a partir dos números que a gente tem, que são muito altos. Bom, primeira coisa, vamos falar assim, quais são essas violências, né? Quais são essas violências sofridas pela mulher? Bom, a gente está falando de violências, entre elas as principais, violência física, violência patrimonial no sentido de quando as mulheres muitas vezes trabalham, têm seus bens, como se fala, onde os companheiros, os maridos, namorados, né, de toda forma, eles pegam os seus bens, eles não deixam elas mexerem na sua conta bancária, eles pegam seu cartão de crédito, ou seja, quando existe um domínio, né, e anulação dessa mulher enquanto indivíduo, que é do seu fruto do seu trabalho. Então, veja, eu estou anulando essa mulher enquanto trabalhadora, enquanto profissional. Então, a gente está falando novamente, né, está incorrendo de novo relações de poder. Então, isso é uma violação, é compreendido como uma violência patrimonial. Quando pega, enfim, vendo um carro seu que você não quer que venda, coisas do tipo. Tem a violência também moral, e aqui é importante que a gente, enquanto mulher também, mãe, enfim, compreenda que a gente, por muito tempo, se naturalizou, né? Isso não é uma questão é uma questão de transformação, né? Que a gente vai ganhando mais consciência enquanto sociedade e tudo mais. Então, quando eu falo nessa parte de violência moral, eu estou falando naquela parte, ainda mais com o advento da internet, das redes sociais, de compartilhar vídeos, compartilhar áudios e tudo mais. Eu estou falando de um ambiente nocivo, muitas das vezes, né, adoecedor, que pode ser a internet, assim, não estou demonizando, né, a internet ela é muito válida para estudo, para conhecer lugares, enfim, para aprendizado, para todo tipo, para interação de uma forma saudável, mas a gente está falando que muitas das vezes existe um discurso de ódio, existem grupos de ódio, existe também contra a mulher, que a gente está falando de misoginia, existe também questões que envolvem também o bullying, que envolvem o cyberbullying, tá aí, que não deixa mentir. Então a gente está falando de situações muito sérias, né, que acometem a questão do ambiente da mulher, né. Então veja, eu estou falando de uma violência que vai além da casa dela, vai além do bairro dela, eu estou falando do ambiente de internet, então um ambiente assim, que atravessa, como eu falo, atravessa países, né, idiomas e tudo mais. E fica permanente, fica lá permanente nos vídeos. Então, estou falando de violência moral no sentido de compartilhar vídeos, imagens inadequadas, inapropriadas que a mulher não queira, coisas suas, né? Seja ainda mais com a questão da inteligência artificial, sempre demonizando o papel feminino, no caso sua companheira, fazendo coisas, motivo de chacota, de humilhação, né? Tudo que envolve essa manipulação, chantagem e tudo mais. Na questão da mulher, questão da moral. Colocar em xeque a sua honestidade, o seu caráter, a sua postura, a sua integridade, tudo isso, né? Então, a gente está falando de uma violência moral. Então, falamos da violência física, que, bom, a violência física, né, não preciso, talvez, dizer muito.
então só para elencar aqui, para não perder a linha de raciocínio, estou com um roteirinho aqui. Então tem a violência física, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual. A violência sexual, ela em que sentido ela é configurada? Ela é configurada não somente quando não existe, não é consensual o ato em si, ou seja, a mulher não está disposta, ela não quer, é uma questão do corpo dela, ela tem esse entendimento que ela não quer praticar o ato, seja marido, seja namorado, seja noivo, ou uma relação, enfim, que está se iniciando aí. Mas a partir do momento que a gente entende que a mulher ela é compreendida na sociedade com essa visão distorcida, essa visão desigual, essa visão que contribui para essa violência de objetificação, ou seja, ela é propriedade desse companheiro. Ele compreende dessa forma, o que é completamente reprovável, mas acontece. Estou só traduzindo os dados, né? Então, a partir desse momento, acontece muitas das vezes a violência sexual. Então, veja, quando a gente atribui a responsabilidade ao agressor, é uma questão. Mas a gente está falando de muitas camadas envolvidas. A gente está falando de uma sociedade que interpreta a mulher dessa forma, traduz a figura feminina dessa forma. A gente vê propagandas de bebida, onde a mulher é objetificada a todo momento. A gente tem histórico, se tratando do Brasil, né, de como a figura feminina, né, ela foi muitas vezes colocada, né, na questão até internacionalmente, né? Então como que é essa visão, como isso contribui para essa violência. E tem também a questão da violência da sexual ainda, né, falando, não é só violência sexual nesse sentido. Por exemplo, quando existe um homem, um companheiro, ele obriga a mulher a fazer, por exemplo, um aborto, coisas do tipo, ou ter relações com outras pessoas, ou relações que ela não quer ter, ou há uma prática sexual que ela não tá confortável, não quer ter, né? Então, veja, isso também se configura dentro do segmento de violência sexual também, entre outras tantas, né? Mas vamos nos ater aqui à questão da violência psicológica, né? Como que ela é compreendida, essa questão da violência psicológica? Bom, é importante lembrar que o agressor, como eu já falei, né, se você estiver assistindo aí no perfil tatianacazuriaga.psi do Instagram, @tatianacazuriaga.psi, ali tem os vídeos, vou lá assim a tela, tem os vídeos bem legais, bem bacanas, que conceituam com mais propriedade, mais profundidade essa questão do comportamento narcisista, da violência, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, né, tudo isso, padrão de comportamento. Mas ainda assim eu vou elencar aqui algumas situações. Bom, quando se inicia, né, esse tipo de relacionamento que acaba evoluindo para uma violência doméstica, né, todos esses impactos emocionais aí, eu estou falando de um padrão de comportamento do agressor, muitas das vezes, em grande maioria das vezes. O que envolve? Bom, ela é um processo, ela tem etapas, né? Então, inicialmente, existe aquelas declarações de amor exageradas, né, muito enfáticas, né, muito explícitas, né, geralmente em público. E por que isso? Porque isso, de certa forma, garante ao agressor um público que ele acaba comprando essa confiança. Para quê? Para posteriormente, no futuro, essa vítima não conseguir crédito, não conseguir validar o seu sofrimento nessa rede de apoio que já foi manipulada por esse agressor. Posteriormente, confundir essa vítima. Quando a gente fala confundir, a gente está falando dessa figura, dessa pessoa que acaba confundindo no sentido de colocar todas as suas crenças, sua cultura, seus pensamentos, seus ideais em xeque. Então, assim, é como se ela começasse a refletir sobre que ela acaba se anulando toda a sua existência. Isso é adoecedor. Vendo do lado psicológico, enfim, nesse sentido, ela acaba perdendo muitas das vezes, ela acaba se anulando enquanto pessoa, enquanto sujeito. Veja, isso é um risco muito grande, a gente está falando de manipulação, ou seja, a roupa, geralmente minha roupa é questionada, a roupa não é adequada, o vestuário não é adequado, o corte de cabelo não está satisfatório, é criticado, são críticas recorrentes, né? E elas geralmente, elas têm uma narrativa, né, muito motivo de chacota, de sarcasmo, de ironia, ainda não é aquela violência mais explícita, mas não deixa de ser uma violência, a gente está falando de violência
violência psicológica. Então, a partir do momento que o agressor, ele coloca muito isso, de colocar, de confundir a vítima, de confundir a mulher, a namorada, que seja assim, nesse sentido, essa música que você escuta não é legal, suas amigas não são legais, não são decentes, coisas do tipo, essa religião também não condiz, não é legal para você, ou seja, os lugares que você frequenta, o seu modo de agir, o seu modo de sorrir, veja só, isso eu estou falando relatos em clínica, né? Então são dados empíricos mesmo que a gente observa quase que diariamente, né, de sofrimento dessa mulher. Ou seja, quando ela sai desse relacionamento e consegue sair desse relacionamento, também é uma caminhada muito longa, uma caminhada muito difícil no sentido, se ela não tiver uma rede de apoio que a fortaleça, que a ampare. Até porque quando ela é muito confundida, quando ela é muito vilipendiada, quando ela é muito anulada, ela sai dessa relação como se fosse uma sensação de aniquilamento, uma sensação de queda livre, né, num vazio existencial, porque ela não se reconhece. Ela perde muitas das vezes tudo que ela foi adquirindo na sua historicidade, né, na sua construção, né, enquanto mulher, seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos, seus propósitos, seus amigos, suas crenças, enfim, tudo que acaba construindo esse sujeito, essa mulher nesse sentido. Então, uma vez que ela é anulada enquanto mulher, enquanto pessoa, é muito triste. É muito triste porque ela não tem mais ferramenta para se fortalecer emocionalmente. Ela está nesse sentido vazia, se tratando da sua construção. Está fragilizada, está machucada, está ferida, né, de todas as formas. Então, isso também é importante falar. Ainda dentro desse padrão de comportamento, né, tem aquela questão a sós. As sós começam também essa narrativa agressiva, de achincalhamento, você está muito gorda, você está muito velha, você está muito... São xingamentos recorrentes que minam a autoestima dessa mulher, minam a sua autoconfiança, né? Então, são pessoas que acabam fazendo o quê? Se isolando. Elas acabam se isolando dos amigos, trancam uma faculdade. Isso, gente, eu tô falando que são dados, né, bem reais, assim. Trancam sua faculdade, deixam de concluir um curso, deixam de aceitar uma promoção no trabalho, porque não se acham competentes o suficiente. Porque, veja, 24 horas por dia, aquela pessoa com a qual ela decidiu trilhar uma jornada, uma caminhada, de compartilhar propósito, que é uma pessoa que teoricamente ela tem um grau de confiança muito grande, é uma pessoa que fica achincalhando 24 horas por dia, né? Então, assim, nesse sentido, o adoecimento é uma consequência, né? É muito difícil se manter sadio emocionalmente dentro de um relacionamento adoecido e nocivo como esse. Bom, mas espera aí, Tatiana, então é só marido e mulher que acontece esse tipo de violência doméstica? Bom, até segundo a lei, né, tem a questão que não necessariamente só em relacionamentos de mulher, homem e mulher, mas também o pai com a filha, o cunhado, seja um primo, alguém que mora junto na casa, ou até um parente próximo, né, que mantém esse convívio diário, né, que configura a questão da violência doméstica. Então, essas situações também acontecem bastante. Traduzindo e levando para o campo do relacionamento tóxico, a gente pode até ampliar esse escopo e falar assim que também acontece muito em casais homoafetivos, não é uma exclusividade de relacionamento tóxico, tá? Não é exclusividade de relações heterossexuais, mas também de homoafetivas. Eu sempre lembro aqui, tem cantoras famosas, né, celebridades, assim, que acabam sofrendo esse tipo de violência, que nós até soubemos recentemente, e muitas das vezes não é falado. Tem questão também de pais contra filhos, mãe contra filhos. A gente tem também outros exemplos aí de jovens, né, pequenos prodígios, artistas, que acabam passando e sofrendo esse tipo de violência, esse tipo de relacionamento tóxico, né? Entre outros tantos, a gente está falando de assédio moral no trabalho, a questão na escola, então todo esse tipo de relacionamento tóxico. Amizades também podem configurar um relacionamento tóxico. Traduzindo, né, agora aqui, trazendo, né, para o campo da violência do agosto lilás, da violência psicológica contra a mulher, a gente já observou o quanto minar essa identidade dessa mulher contribui para ela se fragilizar ainda mais, né? Então, veja, ela está sem defesa nenhuma. Bom, e as agressões? Vamos lá.
Nesse sentido da violência psicológica ainda, xingamentos, difamação, calúnia, mentiras, traições recorrentes também configuram uma violência psicológica, né? A pessoa está lá sendo anulada, sendo, como se fala, muitas das vezes essa mulher acaba se achando menor que todas as outras mulheres, então acaba se submetendo. Veja, a gente está falando de manipulação de novo, de chantagem. Então essa mulher de novo, ela se coloca nesse lugar, né? Nesse lugar de que, eu vou aceitar tudo, né? Se é dessa forma, então eu não sou boa o suficiente, então para manter um relacionamento. E aqui eu trago um pouquinho, que eu já ouvi falar isso, que existe uma crítica, né, no papel feminino, muitas das vezes, a gente vê não só em redes sociais, mas enfim, até pessoas da área mesmo, que acabam colocando em xeque o papel dessa mulher enquanto, por que ela não sai desse relacionamento, né? Até vou colocar aqui. Por que não sai desse relacionamento? Poxa vida, já deu provas inúmeras. Veja, quando a mulher ela está imersa num relacionamento adoecido, muitas coisas estão, que ela está vivenciando, muitas emoções e tudo mais, a visão acaba sendo distorcida. Ou seja, o que é atípico, o que não deveria ser natural, acaba sendo quase que naturalizado. Então, assim, se o dia inteiro, uma semana inteira, ela é maltratada, ela é achincalhada, um momento ou outro, né, que a gente chama, esse conceito que a gente chama é o hovering, né, que é muito utilizado aí em questões de relacionamento tóxico, que seria o quê? É quando a mulher dá um basta e ela quer sair da relação, ela se dá conta, ela consegue forças para sair desse prejuízo emocional, e o homem vai lá e pede mil desculpas, ele se mostra, né, com um pensamento transformador, que agora vai ser diferente, traz um buquê de flores, ou seja, de alguma forma tenta reduzir, mas ainda assim na sua narrativa, se você for perceber com muito cuidado e frieza mesmo, é uma narrativa que não lhe atribui a responsabilidade desse casamento, desse relacionamento prejudicado. Por quê? Porque é sempre assim, olha, eu fiz dessa forma, mas eu não, geralmente o que se escuta, né? Eu não queria fazer isso, mas olha, o teu comportamento acabou me levando a ter um comportamento mais drástico, mais agressivo, mas eu não sou assim, foi você que me colocou nessa situação, excesso de amor, é porque eu te amo demais. Então, assim, essa narrativa sempre se isentando da responsabilidade, naturalizando um comportamento violento, e atribuindo toda e qualquer responsabilidade na vítima é complicado. Por quê? Porque uma vez que essa pessoa, essa vítima, ela está incutida de muitos pensamentos prejudicados, ela está se sentindo muito para baixo, muito triste, muito fragilizada, baixa autoestima e tudo mais, ela acaba comprando, ela acaba... como eu sou tão culpada dessa forma, veja, olha o pensamento distorcido mesmo, como eu estou tão culpada, também tem uma parcela de culpa nisso, então eu vou tentar voltar. Nesse sentido, não é o afeto que move o relacionamento, porque nesse conceito Hovering, né, quando o companheiro ele quer voltar a uma relação, não é pelo afeto, mas pelo domínio, pela propriedade, pela relação de poder, para eu perceber como que eu tenho essa mulher, enfim. E aqui eu não podia deixar de falar, né, infelizmente nós tivemos aí uma situação muito internacionalmente, inclusive, né, uma situação muito triste, muito trágica, muito, enfim, que abalou acho que todas as pessoas humanamente, né, que tem um mínimo de criticidade, de estima, de afeto pelo outro, né, que independente de religiões, ou seja, mas o humano, né, o humano que se compadece do sofrimento alheio. Bom, a gente teve, eu não vou entrar no caso especificamente, né, do caso do elevador, daquele ex-lutador, ex-atleta, né, enfim, que acabou fazendo aquele ato tão descomunmente assim, desproporcional, um ato violento, um comportamento reprovável, um comportamento que traduz muito do que a gente está vivendo enquanto país hoje, de muito tempo, no mundo também, a naturalização pós-violência, ou seja, nesse caso especificamente, que eu falei, não vou adentrar muito, mas só para trazer um pensamento aqui, uma reflexão. Nesse caso, esse sujeito que praticou essa violência, como se diz,
que não tem justificativa qualquer, veja, ele se utilizou, ele, advogados, enfim, né, tô falando dele, eu não li a fundo, mas parece que houve uma narrativa por parte da equipe dele, de seus advogados, de que ele estava sofrendo de uma crise de claustrofobia. Então, assim, mais uma vez, a patologia ela é utilizada para justificar o comportamento, às vezes, da pessoa mesmo, né? Ela não foi talvez movida. Eu tô falando isso, mas eu realmente, até porque não seria o perfil de alguém que está em crise de claustrofobia totalmente diferente disso, né? De você ter esse comportamento, ou falar que foi um surto de raiva, de cólera, muitas vezes. Tanto é isso que quando ele falou, ele essa dimensão que ele tem da violência que ele praticou é tão distorcida, veja, que ele falou assim, eu machuquei ela dessa forma, eu perdi a cabeça. Então assim, eu perdi a cabeça, eu fiz isso. Em nenhum momento ele refletiu sobre o ato em si na outra pessoa, na mulher, na namorada, na companheira, na pessoa que estava ali totalmente, absolutamente em desvantagem. De igualdade, de tudo. Ela estava totalmente vulnerável ali, exposta àquela situação por conta desse comportamento, né, desse sujeito, dessa pessoa. Então, assim, isso é só um reflexo, né, para trazer um convite ao pensamento de como que isso vem acontecendo e não é uma exclusividade, né? Isso foi filmado, né, gente? Mas, assim, a gente sabe que a violência doméstica, né, tanto é que se fala isso, ela configura não somente não precisa ser na casa, na estrutura da casa, né? A gente está falando de relacionamentos, né? Afetivos, amorosos, enfim. Então, nessa relação, então foi no elevador, mas assim, poderia ter sido na casa, e a gente sabe que se fosse na casa, talvez o desfecho seria um outro, né? Tão mais triste, infinitamente mais triste com o que a gente assistiu. E é um convite, né, enquanto psicóloga, até da parte de ciências sociais também, que é a minha primeira formação, de compreender o quanto é necessário e urgente em sociedade a gente refletir sobre o papel da mulher e o papel do homem também. Porque, veja, existe um investimento em recursos humanos para acolher essa mulher, existe um investimento em demandas, né, para atuar com a mulher, para protegê-la, seja por conta dos números, obviamente, né? Mas espera aí, e o movimento que o papel do agressor faz, no caso o homem, né, desse perfil? Qual é a responsabilidade, né? Então eu faço esse convite de reflexão para a gente compreender o quanto é importante educar nossos homens. Acho que é isso que teria que ser, né, como se fala, o título principal: educar os nossos homens, educar os nossos maridos, educar nossos pais, sim, educar os nossos filhos, né? Criar um ambiente de educá-los, mas não somente de nós enquanto mulher educar essas figuras, né? Principalmente partir dele, porque veja, dá a impressão de que é um problema da mulher. A violência doméstica, o feminicídio, não é um problema da mulher, é um problema da sociedade, que é composta de mulheres, de homens, de pais, de filhos, de profissionais, né, de todo tipo, né, do ambiente artístico, política. Então, assim, é importante que todos adquiram essa consciência, né? Seja, inclusive eu vejo isso muito, que tem mudado, assim, né, de certa forma, a parte da propaganda, do marketing, né? Falando nesse sentido de divulgar um produto, alguma coisa, sempre a mulher é lida, né, como objeto de desejo, né? Então, assim, ela não é além disso. E isso é muito prejudicial, porque não é verdade. A gente sabe que tem, enfim, houve, né, uma cultura, né, no mundo de um modo geral, em todos os continentes, é que eu posso falar assim, de uma cultura de mundo de invisibilizar as mulheres, né? As mulheres, elas não tiveram essa propriedade nos estudos, e elas tiveram, né? Foram autores incríveis da ciência, das artes, né? Da ambiente, da saúde também, da saúde mental também, mas veja, sempre são as figuras masculinas que acabam sendo mais, não só privilegiadas. Nesse sentido, essa leitura acaba contribuindo para a visão de mundo onde a mulher é um ser menor, ela está numa outra classificação, ela está abaixo. Então, se ela está nessa colocação, nessa relação de poder em desvantagem, isso nos trabalhos, nas profissões, no salário, né? Às vezes
tendo o mesmo trabalho, o mesmo ofício e função, a mulher ganha a menos, né? Então, nesse sentido, veja, é como se a sociedade mostrasse, né, e perpetuasse essa narrativa de que a mulher, se ela é menor, ela é desumanizada, então ela pode ser, como se fala, ela é objeto de alguém. Então, no caso, um namorado, o marido, o pai, né, o padrasto, o tio, enfim, o que quer que seja, o noivo. Então, ela tem uma propriedade. Então, dessa forma, nesse sentido, compreendendo dessa forma, o que acontece? Acaba validando, acaba reforçando seguidas vezes o quanto ela não tem autonomia, o quanto ela não tem poder de decisão. E por que eu falo tanto isso? Porque tem campanhas de carnaval no Brasil, mas assim, acho que em todo mundo, né, quando as moças ficam adolescentes, saem para as baladas e tudo mais, aquela campanha não é não, né, meu corpo, minhas regras, tudo isso é muito midiático e tá tudo bem, né, que tem o seu papel ali, mas é importante construir esse diálogo em casa, de entender que a menina, muitas vezes, ela não quer, isso eu falo em psicoeducação, né, o quanto às vezes é desagradável para a menina de estar crescendo e não quer ficar, beijar tal parente, não quer, né, no colo de tal pessoa, esses cuidados, minimamente, quando a menina ela tem um comportamento, assim, vamos dizer assim, que sai daquela quietude, né? Ou seja, que é uma pessoa e se manifesta de várias formas, não só através da linguagem, da comunicação, da postura e tudo mais, do movimento, ela é muito cerceada. Eu falo isso por quê? Porque, inclusive, para diagnóstico, a gente está falando de diagnóstico, até diagnóstico, vamos supor, transtorno do espectro do autismo, né? Muitas vezes ele é mascarado mais nas mulheres, porque enquanto criança, aquela criança quietinha, se é menina quietinha, tá tudo bem, se ela não interage, ela não brinca, tá certo, e isso é muito naturalizado, né? Como se eu estivesse anulando, como se eu estivesse reduzindo a sua figura enquanto pessoa, enquanto sujeito. Ao passo que o menino muito quietinho, que não interage, que não joga futebol, que não quer brincar com outro coleguinha, eu não encaro dessa forma. Opa, aí é um problema. Veja, então assim, é importante quando eu falo a gente discutir isso no mês da conscientização, né, de violência contra a mulher, agosto lilás, não somente em agosto, em janeiro, fevereiro, de janeiro a janeiro, é importante manter esse diálogo vivo e trazer o papel da figura masculina corresponsável disso, até porque são os agressores, são os homens. Então aqui, como eu falo, é importante a gente observar, discutir, claro, sempre discutir, que eu falo, é trazer informação de uma forma democrática, acessível, como a gente está fazendo aqui agora, mas trazer informação no sentido de quê? No sentido de que essa discussão, esse debate seja para compartilhar, para trazer esse pensamento mais coerente, mais sensato, mais humano, mais empático, né, pela outra pessoa. Que fato é que quando a gente fala que uma mulher sofre uma violência doméstica, não é só a mulher. A gente está falando que a sua rede de apoio fica fragilizada, a sua família fica fragmentada. A gente não chegou ainda para falar da questão dos filhos, quais os impactos emocionais nos filhos. Vamos até aqui um pouquinho, em especial, essas vítimas, né, no caso as mulheres. Então, voltando aqui, falamos já do padrão de comportamento, falamos das violências principais, né, no que configura a Lei Maria da Penha, falamos da questão de minar sua identidade, o quanto ela fica vulnerável nisso, manipulação e chantagem, o quanto vai iniciando essa fragilidade emocional da mulher também, acabam aparecendo os sintomas. Então você vai percebendo que é uma linha do tempo, né? Das agressões também, então veja, nesse sentido de agressões, elas iniciam verbalmente, elas iniciam com um movimento, um sentido de sarcasmo, como eu falei, de chacota, de ironia. Posteriormente isso fica mais agressivo, mais enfático, mais recorrente e seguidas vezes, né? Colocando em xeque a mulher em si enquanto indivíduo. Mas também, essa violência, ela vai além. Então, ou seja, quando atira um celular, quando dá soco na parede, que isso é muito recorrente, né? Dá soco na parede, é porque no próximo momento o soco não vai ser na parede, entende? Então, assim, isso é um terrorismo, né? É um sentido de controle e manipulação, de relação de poder e de quanto, se você não fizer, olha o que vai te acontecer, né? Então, entra aí uma questão muito traumática para essa mulher, de vivenciar esse cenário
dentro da sua casa, que teoricamente seria um ambiente mais seguro, mais protegido e mais acolhedor. E, no entanto, é assustador. Eu vou fazer aqui um pensamento, né, um dado que a gente tem, isso de modo geral, recente, que fala o quê? Que as mulheres, tem um número, agora eu não lembro o número exato, mas existe uma porcentagem muito grande de mulheres que elas têm verdadeiro terror. Elas torcem mais que os homens quando para o time do homem ganhar de futebol. Olha só, por que isso? Porque quando acontece muito isso, repito, aqui são dados, né? Então, quando existe um time de futebol, por exemplo, um campeonato, algo do tipo, que perde, o time desse sujeito perde por uma razão, enfim, pela sua performance, o que quer que seja, essa mulher sofre muito mais do que todo mundo, do que o homem, do que seus amigos, do que conhecidos. Por quê? Porque esse homem vai chegar em casa e essa falta de habilidade em lidar com sua raiva, aliada muitas das vezes também dados com bebida, né, com álcool, isso acaba repercutindo em quem? Em quem que ele vai soltar toda essa angústia, a raiva, a revolta, na primeira pessoa que ele vê, no caso sua companheira. E isso é muito grave, isso é muito triste. Então, quando você vê que o grande terror da mulher, um deles, chega a ser nesse nível, nesse ponto, o medo do time do marido perder, veja, a gente está falando de um ambiente tão adoecido, tão triste, que ela acaba naturalizando até de certa forma. Ela não compreendeu essa questão da violência. Então eu volto naquele ponto. Por que a mulher ela não sai desse relacionamento adoecido, violento no início? Veja, então ela está tão fragilizada que ela não tem forças muitas das vezes para sair, né? Então isso é importante só traduzir, porque a gente ouve, como eu falei, tanto de especialistas como também pessoal da área, ou como um senso comum também, de atribuir sempre a responsabilidade na figura feminina. Então, ou seja, ela sofreu violência, ela foi agredida, ela teve seu patrimônio, né, enfim, roubado, ela teve, como se fala, a violência moral colocada, a questão moral colocada em xeque, teve tudo isso. Naturalmente, por uma questão, como eu falei, estrutural, a sociedade tende a culpabilizar a mulher de alguma forma. Às vezes está nas entrelinhas, não necessariamente direto, de algo direto, né? Mas fala assim, poxa, como a gente vê tanto, mas como ela estava vestida, ela bebeu, ela, enfim, ela estava conversando com tal pessoa, ela permitiu, é sempre natural, algo muito natural, intuitivo das pessoas acabarem levando essa mulher a questionar esse lugar de vítima. E isso não existe. Existe a vítima e existe o agressor. Dentro da violência doméstica, ela é enquadrada como quem? Relações de poder. Então, alguém agrediu essa mulher. Então, assim, é importante que isso esteja muito claro, né? A partir desse pensamento claro, aí a gente consegue ter um diálogo mais coerente, mais crítico, mais responsável. Então, ok. Agora vamos falar dos transtornos, né? Falar dos transtornos. Qual o adoecimento mental, os impactos emocionais, que é o que traz a live aqui de hoje, os impactos emocionais dessa mulher, que ela sofre. Então, vamos lá. A gente está falando de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, a gente está falando de inúmeras agressões de todos os tipos. Como isso reflete mentalmente na mulher, emocionalmente, psicologicamente. É quase que inevitável, isso acontece muito, os transtornos, o surgimento de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos, compulsão alimentar também acontece bastante, distúrbios do sono também, ou seja, um desencadeia o outro, e a gente está falando também no sentido até de comorbidade, de um transtorno surge uma outra questão também de adoecimento mental. Também o isolamento, né? O isolamento social, porque uma vez que ela está limitada ao seu movimento enquanto sujeito, né? Os direitos humanos falam muito sobre isso, de se movimentar enquanto cidadã, né? De não ter sua rede de apoio, de não poder frequentar que seja a sua igreja, a sua faculdade, o seu trabalho, não poder manter relações, né, sociais, de amizade, ela se vê num mar assim sozinha.
Então, esse sentimento de solidão, que isso acaba, de certa forma, fazendo com que ela promova esse movimento. Ou seja, acaba promovendo esse movimento. Então, ela acaba tendo esse entendimento, né, esse entendimento de quê? De que, puxa vida, eu só tenho essa pessoa, entende? Então, eu só tenho esse sujeito, eu só tenho essa pessoa, que é a pessoa com que eu... É como se fosse algo determinista, né? Uma perpetuação desse relacionamento adoecido, isso não é. Mas a visão, por isso eu falo, a visão é tão distorcida desse adoecimento dessa mulher. Ela está tão comprometida emocionalmente, devido a tantas violências, que ela lê o mundo dessa forma. Ela lê que ela está tão abaixo, que ela é tão merecedora de tudo que é ruim, né? Ela acaba se sabotando enquanto pessoa, ela acaba se sabotando e muitas das vezes ela acaba até naturalizando o comportamento do homem. Opa, eu tô falando de quê? Também não é incomum que haja, que a gente chama, né, do Estocolmo, né? Acho que tem também até tem filmes sobre isso, né? Aquele complexo da pessoa, geralmente em sequestros acontece isso. Da mulher ver o seu algoz como fonte de esperança, né? De ela reduzir. O sofrimento é tão grande que ela tende a construir em sua mente, ela reduz esse comportamento violento dele. Então ela acaba atribuindo responsabilidades que não são delas e ela acaba, entende? Então assim, é uma leitura muito distorcida em detrimento de um sofrimento real que ela está vivenciando ali. Então falamos de compulsão alimentar, isolamento social, distúrbios do sono, falamos de depressão, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né? O TEPT, né, que seria o transtorno do estresse pós-traumático, veja só. Transtorno do estresse pós-traumático, muitas das vezes, ele é atribuído a soldados de guerra. Então, olha o nível de estresse, o pico de terror que essa mulher está vivenciando no ambiente do matrimônio, né, do casamento. Então, veja, é uma pessoa que está vivenciando como se fosse o mesmo nível de estresse de um sujeito, um soldado de guerra, né? Ou seja, como que vive um soldado de guerra? Hipervigilância, picos de estresse, medo, muito medo, né? Porque a qualquer momento ele pode perder sua vida, né? Porque a guerra muitas das vezes é isso, né? Então, o nível, né, de prejuízo emocional que essa vítima tem dentro de um relacionamento abusivo, né, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento de uma violência doméstica, em se tratando como eu falei, são muitas violências, a gente está se atentando aqui especificamente à violência psicológica, são muitos, é muito sério, né? Bom, e também falar, né, é importante os filhos. E quais são os impactos nas crianças, né? Também acontece muito de haver um comportamento do agressor em utilizar, muitas das vezes, as crianças, os filhos, que isso é muito sensível à mulher, né? Por questões óbvias. Então, assim, nesse sentido, é muito natural a mulher se sentir culpada. Olha que contraditório, mas veja, é um sofrimento tão grande, né? Então, ela pensa, né, na sua mente que, bom, pelo menos, porque muitas vezes ela é proibida até de trabalhar, né? Então, assim, ela fica totalmente à mercê desse sujeito, dessa relação adoecida. Então, ela tem o seu filho, né, sua criança, seus filhos, muitas vezes mais de uma criança, vivenciando essa situação. Então, ela acaba se sentindo refém desse relacionamento em prol das crianças, na ideia de que aquilo talvez seja menos pior, né, do que ficar sozinha, aonde eu vou, com quem eu vou, já não tenho rede de apoio, já não tenho, estou distante, ou seja, eu fui anulada enquanto ser humano, enquanto a minha existência foi anulada, então aonde eu vou, não tenho mais vínculo, né? Eu estou isolada naquele ambiente, para quem eu vou recorrer? Por isso é muito importante que a gente tenha em mente que é muito necessária, né? Infelizmente, mas é importante que haja, né? Olha só, existe uma lei para evitar com que se mate mulheres. Isso é muito sério. Eu volto a dizer que a lei é fantástica,
famosa, né? Até tem uma propaganda aí que fala que realmente é das 3 maiores leis do mundo em se tratando não digo eficiência, em se tratando de como ela foi feita, foi formatada, foi configurada, foi idealizada, mas somos o 5º país no mundo que pratica essa violência contra a mulher. Eu tô falando de feminicídio agora, né? Então, assim, ou seja, a gente está falando de algo uma violência gradual, que ela tem suas etapas, como eu falei, a violência verbal, física, moral, e vai evoluindo até muitas das vezes, né, incidir um feminicídio. Então a gente escuta, é muito recorrente no noticiário mesmo, a gente vê não apenas o feminicídio em si, mas a gente vê como a sociedade naturaliza isso. É importante, como eu falei, volto a falar aqui, enquanto educadora, como é importante a sociedade se armar e trazer o debate para dentro de casa, trazer o debate para as comunidades, trazer o debate para as relações sociais, trazer o debate para as escolas, faculdades, e não apenas em agosto, né? Na mesa de jantar, no sentido de quê? De promover a educação, de desconstruir, né, essa estrutura, né, que foi criada, a gente chama de estrutura patriarcal, e depois posso falar sobre isso, onde existe a relação de poder, né, por isso é patriarcal, onde o homem detém de todo o poder e a mulher acaba sendo submetida a essa relação. Então, assim, é importante essa questão do conceito em si, e sempre, claro, um diálogo respeitoso, um diálogo empático, um diálogo respeitando os limites das pessoas, porque muitas das vezes as pessoas, quando naturalizam isso, a gente não pode generalizar e achar que todo mundo é de má fé, todo mundo é cruel, todo mundo tem esse pensamento misógino, de ódio às mulheres. Muitas das vezes é um padrão reproduzido, é um comportamento reproduzido pelos seus pais, seus avós, como a gente falou aqui. E uma vez que isso é colocado de uma forma clara, respeitosa, didática muitas vezes, ele vai transformando, vai pensando e pode até se tornar um multiplicador. E por que eu falei no masculino? Por quê? Porque as mulheres já sofrem essa violência, elas já estão sendo instrumentalizadas. É importante que o homem abrace essa responsabilidade enquanto sujeito, principalmente enquanto a figura que pratica essa agressão, que é a figura masculina, isso, como eu falei, está em todas as estatísticas. Então, para ele compreender a sua responsabilidade enquanto homem, de que forma? Veja, muitas das vezes, em roda de amigos, eu estou falando que seja de operários, ou que seja de profissionais liberais, o que quer que seja, quando existe aquele movimento, aquela chacota, alguém fala alguma coisa, ela estava bêbada, aí eu fiz isso e aquilo outro, quando existir qualquer sinalização, qualquer movimento nesse sentido, é muito importante que o homem que esteja se instrumentalizando, ele se posicione, entendeu? Que o homem se posicione diante desses discursos misóginos, desses discursos que configuram violência doméstica, ou seja, quando um colega de trabalho falar para o outro, eu cheguei em casa, mais uma vez, estou falando de relatos vivos, né? Cheguei em casa, estava alterado, estava sem paciência, aí xinguei, fiz isso e aquilo, acabei agredindo minha esposa, estava com a cabeça quente. É muito importante que um outro homem, ele se posicione para trazer clareza, né? Ele se posicione, porque veja, antigamente a gente falava que violência contra a mulher, como que era? Mulher não se colocava colher, né? Tinha essa narrativa. Hoje em dia isso tudo mudou. Por quê? Porque a gente está falando de questão de saúde pública, a gente está falando de um número altíssimo de feminicídio, de morte das mulheres, né? Então, diariamente, isso é muito acentuado, isso é muito grave, isso é muito triste. Tem impactos na sociedade, de modo geral, nas famílias, impactos muito graves, muito tristes, né? E por que eu falo homem? Porque um homem escuta muito mais um outro homem do que uma mulher. Ainda que a mulher seja instruída e tudo mais, ele tem uma confiança natural, por questões, né, da sociedade, da sua construção patriarcal, de depositar, de validar mais a narrativa de um outro homem. Então, se uma mulher falar, é uma coisa, mas se um colega de trabalho falar, ele vai ficar pensativo, ele vai refletir, aquilo vai trabalhar dentro dele, né? Então, isso também é outra questão. E também falar que é importante, né, que quais são os meios, né, já falamos bastante sobre a questão desses impactos emocionais e quais seriam os principais meios, né, de apoio. Bom, a primeira coisa é lembrar que a mulher ela tem um telefone que é o 180, né, 80, que é um telefone que faz um atendimento, né, para essa demanda em especial, né, atendimento
especificamente para violência contra a mulher, e que você não precisa ser parente, você não precisa estar, às vezes, na família assistindo aquilo, às vezes você está com muito medo e tudo mais, mas é importante se manifestar, é importante porque o feminicídio está aí, infelizmente ele é real, ele é diário, então é importante combater no sentido de conscientização, e uma maneira de conscientizar, que eu geralmente falo isso, que é o respeito pela vida do outro, o amor, verdadeiro amor ao próximo, né? Amor à vida do outro, independente de quem quer seja, se é uma vizinha, se é uma colega de trabalho, se é minha professora e tudo mais. Então, assim, é importante que a gente tenha esse pensamento, esse movimento, essa consciência enquanto cidadão. Fazer meu papel de cidadão não é só votar, fazer meu papel de cidadão é assistir uma violência doméstica. Eu estou percebendo esse movimento, que pode acontecer alguma coisa, e ligar no 180, sinalizar que está vendo essa situação, para até poder, eles têm seus mecanismos, né? Tem a questão da lei protetiva, entre outras tantas, né? Que eu não vou meter no campo jurídico, mas que existe, né, ferramentas também para reduzir essa questão. E também falar, para ir já finalizando aqui, falar sobre a questão para falar sobre a questão também qual é o perfil dessa mulher? A gente já falou desse perfil do agressor, mas qual é o perfil dessa mulher, né, enquanto sujeita? É só a mulher que não tem instrução, que sofre violência doméstica? É só a mulher pobre? Bom, maiormente, né, que a gente não pode descolar, como eu falei, da sociedade, as mulheres ricas, as mulheres bem-sucedidas financeiramente, as mulheres pobres, ou seja, ninguém está imune a isso. Então, é importante a gente tirar esse pensamento, talvez, não digo preconceituoso, mas um pensamento talvez mais restrito, né, mais limitado, de achar que existe um público somente que é vítima da violência doméstica. A gente tem, inclusive, né, teve uma matéria recente que saiu falando que uma psiquiatra que atende mulheres de violência doméstica, ela estava passando por esse tipo de violência, né, violência patrimonial, né, violência verbal, violência psicológica. Então veja, então assim, tem pessoas no alto escalão, né, do campo jurídico também que sofrem esse tipo de violência. Eu tive relações, né, amizades, né, em trabalho com pessoas assim do alto escalão, né, da política, enfim, do ambiente também, da saúde, né, não saúde mental, da saúde de modo geral, e que estavam sofrendo esse tipo de violência. Então, assim, é algo que acomete, ninguém está imune a isso. Então é importante a gente ter isso muito claro, né, que existe um papel de manipulação, de chantagem e de relações de poder, que a mulher tem que estar muito atenta, tem que estar muito consciente desse dano e multiplicar essa informação para o maior número de pessoas, para que as mulheres se sintam acolhidas, se sintam escutadas e principalmente validadas, né? Porque ela é invalidada diuturnamente dentro de casa. É importante que isso acaba com certeza colocando em xeque sua sanidade mental. Então é importante, por isso a questão da naturalização da violência. Então, a partir do momento que ela compreende que ela é escutada, que ela é validada, que não é coisas da cabeça dela, aí ela consegue se movimentar de forma mais assertiva, mais fortalecida, com mais confiança. Também falamos dessa parte, né, que a gente falou aí da parte de que não tem um perfil só, né, que seria uma questão assim que acaba impactando a todas as mulheres. Vamos falar agora dos filhos, né, dos filhos, ou seja, da família de modo geral, parentes próximos. Como que isso acomete essa família? Bom, todo mundo sofre quando existe uma situação, um cenário de violência, né? Violência doméstica. Existe uma questão muito séria nas crianças, né? Vamos agora falar um pouquinho da questão dos filhos, né? Bom, quando isso acontece, as crianças, como elas agem? Existe uma série de questões emocionais, existe uma série de impactos e prejuízos emocionais na criança. Crianças que vivenciam esse ambiente adoecedor, né, que é muitas vezes naturalizado da violência doméstica. Eu vou falar aqui com dois olhares. Eu vou falar com o olhar da questão enquanto psicóloga e enquanto educadora. Bom, a criança, geralmente, quando ela tem assim, um ambiente muito hostil, muito adoecedor, ela reproduz em comportamento, ela muitas vezes não verbaliza, né? Ela não tem um repertório assim para falar, olha, dos seus sentimentos, das suas angústias, das suas tristezas, da sua impotência, né? Acontece muito com meninos
meninos do 8º ano, do 7º até o ensino médio, eles trazem muito esse sentimento de impotência. Eu vejo meu pai agredir minha mãe, eu não posso fazer nada. Então isso de certa forma transforma aquele garoto, aquele garotinho em quê? Em o aluno, né, que tem rótulos, né, o aluno problema da sala. Então nada mais é aquele comportamento agressivo, comportamento bruto, uma desforra diante do que ele vivencia em casa. Ele está reproduzindo aquilo, né, em sintoma mesmo que ele sente, é ansiedade, muitas vezes depressão. Quando são mais pequenininhos, é muito prejudicial. A gente está falando, como eu já falei aqui em outra entrevista, falando a questão de baixa aprendizagem, ou seja, tem um baixo rendimento escolar. A criança vive aquele cenário, então ela tem um baixo rendimento escolar, é uma criança que acaba se isolando, né, tendo prejuízos na interação social, na comunicação. É uma criança, muitas das vezes, que acaba desenvolvendo distúrbio do sono, distúrbio, compulsão alimentar. A questão também da enurese, a criança que falam, né, que regride no sentido de não tem controle diante das suas necessidades, acaba fazendo xixi na cama e tudo mais. Então veja, a gente está falando de uma série de prejuízos, né? Então muitas das vezes esse olhar atento, eu sei que é super como se fala, difícil para o professor enquanto educador, né, tá lá, enfim, trabalhando com tantas crianças, né, sem um suporte bacana do seu trabalho, mas é importante ter isso claro, ter isso em mente, que muitas das vezes o comportamento é uma reprodução da violência vivida dentro de casa, né, então acaba repercutindo nisso. E também, né, a parte que a gente pode falar aqui, como lidar com isso. Né? Como? Eu vou falar agora na parte, já falamos da parte emocional, da parte do ambiente educacional, das crianças, e como acolher essa mulher. Qual a forma ideal de acolher? Como que eu posso sinalizar isso? Bom, primeira coisa, é importante que é uma mulher que está fragilizada, que ela muitas das vezes está fragmentada emocionalmente. Então, a confiança que ela vai adquirir no outro é muito reduzida. Está minada, ela não tem mais confiança nas pessoas. Veja, eu confiei em quem deveria me dar afeto, amor, e uma relação é pautada nisso, respeito, admiração, afeto, cuidado, e de repente tudo isso se transformou nesse ambiente. Então, talvez seja interessante para você que está percebendo na sua colega de trabalho que está vivenciando uma violência doméstica, é importante, primeiro, se aproximar no sentido de disponível, se mostrar disponível. Falar assim, olha, eu estou disponível para quando você quiser conversar, para quando você quiser falar, para quando você quiser procurar ajuda, eu estou aqui à sua disposição. Sinalizar talvez o RH da empresa, que geralmente empresas um pouco minimamente maiores, né, empresas não tão pequenas, mas empresas com 2, 3, 4, 5, 50, centenas de funcionários têm um corpo jurídico, geralmente tem um suporte lá psicológico, então talvez também sinalizar a essa gestão, entende? Então essa é a forma, porque se você for falar em questão de julgamento, é um problema, não julgue, ela já está sendo julgada por si só. Então julgar, de falar, mas ele não presta mesmo, você está culpada por isso, ou ele é assim, isso como se fala, é chover no molhado, né? Então não contribui para o diálogo, não é efetivo, não faz uma diferença. Talvez no sentido de acolhê-la, escutá-la, se mostrar disponível e mostrar para ela o serviço de acolhimento e de apoio. 180, tem sempre um centro, geralmente, né, aqui na minha cidade tem centro de referência da mulher, né, tem grupos que acabam, coletivos, né, que acabam instrumentalizando essa mulher, né, para ela ter um acesso à informação também, né, do que ela está passando, para não haver um prejuízo numa dimensão ainda maior. Dito isso, né, agora vamos falar um pouquinho a respeito como que é feito esse acolhimento da mulher. Olha, eu já falei isso em vídeo aqui, outros vídeos, né, de novo, @tatianacazuriaga.psi, que é o perfil lá que tem uns vídeos interessantes a respeito especificamente desse assunto aqui. De quê? De que existe um pensamento, né, de que basta eu ser empático. Aonde eu quero chegar com isso? Existe uma máxima aí nas redes sociais, né, de pessoas até famosas, né, celebridades e tudo mais, que uma vez que elas vivenciem esse trauma, porque é um trauma, né, uma vez que elas vivenciem
essa situação de violência doméstica, elas acreditam que estão completamente aptas a tratar dessa mulher. Isso tem que ter um cuidado. A gente está falando de acompanhamento responsável no acolhimento dessa mulher. Veja, todo o afeto, todo o cuidado é bem-vindo, sempre, né? Todo o afeto, cuidado, respeito, ainda mais nessa situação, é muito bem-vindo. Se você vivenciou essa situação, você compartilha da sua história no sentido de ajudar outras mulheres a reconhecer esse tipo de violência, é muito bem-vindo. Agora, se colocar no lugar de acolhimento responsável, tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes essa mulher que no caso tem essa atitude, muitas das vezes ela vai estar projetando muito de si, e isso pode comprometer vamos dizer, um processo terapêutico, um processo de escuta. Uma coisa é você ter uma escuta, outra coisa é você ter uma escuta qualificada, no sentido de que um manejo assertivo, um manejo mais clínico, ou seja, porque nesse momento é tão delicado, né, qualquer demanda que essa vítima vá ter, né, e a palavra que a pessoa vai soltar, a palavra que a pessoa vai falar, por mais que ela queira o bem dessa mulher, pode ser prejudicial. E a gente está falando em danos sérios, né, danos emocionais. Então, quando você for procurar uma pessoa, está muito difícil realmente, é importante, vai te ajudar bastante, um processo terapêutico, um psicólogo, enfim, um psicanalista, que tenha uma experiência nesse ramo, uma pessoa apropriada com essa demanda, né? É importante ter sempre, estou falando de responsabilidade nesse sentido. Mas é claro, todo acolhimento é bem-vindo. Se você for perceber que seja, como eu falei, na sua empresa, no seu trabalho, é sempre importante você ter esse olhar afetuoso de respeito, né? De observar, né? Às vezes está tão quietinha aquela colega de trabalho, então ter esse olhar aí mais claro. Bom, então acho que deu, né? Basicamente para falar sobre a própria lei propriamente dita, né? Da violência doméstica, né? Os tipos de violência, a questão do padrão de comportamento do agressor, voltando aqui a falar, a questão dos impactos emocionais e psicológicos na vítima, falamos também sobre a questão da manipulação, chantagem, o impacto emocional nas crianças, né? Também nos transtornos, né, que acabam surgindo, né, a importância disso, o quanto o papel da sociedade é importante enquanto participação mesmo, né, nesse combate, nessa luta, né, de violência contra a mulher. E também falamos sobre esse acolhimento, esse cuidado, essa escuta, invalidar essa narrativa dessa mulher para ela se recuperar e ela ver o quanto ela é importante, quanto ela tem potencialidade, quanto ela tem autonomia, né, resgatar essa autoestima, né, essa autoconfiança para ela se fortalecer emocionalmente e poder ter uma outra trajetória, né, bem sucedida, seja no trabalho, no campo afetivo, de toda forma, ela é merecedora disso, todos somos. E, enfim, é isso, né? Então, agradeço aí ao pessoal que está assistindo, agradeço aí também a Rádio Aliança Web, né, que está transmitindo, agradeço também todo mundo, não consegui ler os comentários, mas enfim, eu agradeço aí o pessoal de coração e depois a gente vê uma outra. Então, Agosto Lilás é um mês de conscientização na luta, no combate contra a violência da mulher.